Salve, salve galera, muito prazer, eu me chamo Fernando Pestana. Se você não me conhece, eu sou autor do livro A Gramática para Concursos Públicos e a gente está na parte de acentuação, beleza? Vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto interessante, que cai bastante em prova de concurso e a gente precisa saber aquelas regrinhas, inclusive as regrinhas relacionadas à nova ortografia, beleza? Tranquilo? Maravilha. Então vamos lá, o que é acentuação gráfica? Bem, acentuação gráfica tem a ver apenas com a escrita. Então, quando você coloca a língua portuguesa no papel, ou, por exemplo, no celular, no tablet, no computador, enfim, quando você usa as letras da língua portuguesa para formar palavras, algumas palavras recebem determinados sinais. Esses sinais servem para quê? Servem para indicar várias coisas. E é isso que a gente vai ver, beleza? A partir desta aula de acentuação. Tranquilidade? Maravilha? Vem comigo, vamos lá. Curso completo de português, professor Fernando Pestana, autor do livro A Gramática para Concursos Públicos. Caso queira falar comigo, você pode entrar em contato por meio do meu grupo de estudos do Facebook, Português do Pestana. Bem, vamos lá. Acentuação. Primeiro eu vou dar a definição do que é acentuação e depois eu vou falar sobre os assuntos relacionados à acentuação, a começar por sinais diacríticos. Então, olha para mim, vamos lá. Para começar a aquecer os motores, o que é a acentuação? A acentuação é a parte da gramática que trata do uso de sinais gráficos, ou seja, de sinais da escrita que marcam determinadas coisas. Que coisas são essas? Vamos lá, por exemplo, você tem uma palavra. Se você coloca um acento específico nessa palavra, você pode indicar a sílaba tônica da palavra, você pode indicar também o significado que aquela palavra vai passar a ter, a classe gramatical que aquela palavra vai passar a ter. Com o sinal gráfico, você ajuda o leitor a pronunciar corretamente aquela palavra, beleza? Seja com timbre aberto, seja com timbre fechado, seja com timbre nasalizado e por aí vai. Então, a gente precisa conhecer quais são os sinais de acentuação, são chamados de sinais diacríticos, alguns gramáticos chamam de notações léxicas, que nada mais nada menos são sinais, beleza? Sinais da escrita que servem para um determinado propósito, a depender, obviamente, da palavra. Então, a gente vai falar sobre esses sinais diacríticos, que são os acentos usados nas palavras, para a gente entender qual é o papel de cada um deles, beleza? Vem comigo, vamos lá. Esse acento aqui é o acento que a gente chama de acento agudo. O acento agudo serve para marcar o quê? A sílaba tônica de uma palavra e serve para indicar o timbre aberto de uma palavra. Por exemplo, se você diz avó, você sabe que esse O tem um timbre aberto e não um timbre fechado. E você sabe também que vó é a sílaba tônica da palavra avó. Então, note que o acento agudo serve para marcar o timbre da vogal e para marcar o posicionamento da sílaba tônica da palavra. Tudo bem? O outro sinal é o circunflexo, mais conhecido como chapeuzinho do vovô. Não é isso? Bem, o acento circunflexo é um acento que serve para, assim como o acento agudo, marcar a posição da sílaba tônica e marcar o timbre da vogal. Então, por exemplo, avó é diferente de avô. Note que esse acento está indicando que a sílaba tônica é vô e está marcando o timbre aberto da vogal O. Então, é diferente de avó, avô. Percebe? O acento agudo marca o timbre aberto e o acento circunflexo marca o timbre fechado. Esses dois sinais diacríticos são os sinais que a gente vai usar nas regras de acentuação gráfica, tá certo? Os outros sinais são até usados, mas pouco em relação ao acento agudo e o circunflexo. Vamos ver o segundo. Esse segundo acento aqui é o que a gente chama de acento grave. Esse acento grave, ele marca um fenômeno chamado crase, que é a fusão de duas vogais idênticas. A mais A igual a A. Esse acento aqui a gente chama de acento grave. Ele marca a crase, que é um fenômeno
de fusão de duas vogais idênticas. A mais A igual a A, que a gente chama de craseado, ou seja, o A com acento grave. Existe também o til. O til serve para marcar a nasalização de vogais, né? Da vogal E, da vogal O. Por exemplo, reunião, anciões, amanhã. Enfim, o til serve para marcar a nasalização de uma vogal. O C cedilha, na verdade, o sinal não é o C, né? O sinal é só isso que vem abaixo do C, que a gente chama de cedilha. O cedilha sempre vem embaixo do C, indicando que essa letra C tem som de S. Então, por exemplo, ação. Você não fala acão, você fala ação. Você fala ação porque o C vem com cedilha embaixo, ou seja, o C tem som de S. Esse outro sinal aqui, que a gente chama de apóstrofo e não apóstrofe, não confunda, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O apóstrofo indica a supressão de uma vogal. Como assim, Pestana? Por exemplo, caixa d'água. Seria o quê? Caixa de água. Em vez de eu falar caixa de água, eu falo caixa d'água. Então, o E do D, ele sumiu, ele foi suprimido. E aí, no lugar desse E, a gente coloca esse acento aqui, que é o apóstrofo. Temos também o trema, que, de acordo com a nova reforma ortográfica, foi abolido das palavras de língua portuguesa. Ele só existe ainda em palavras de língua estrangeira e palavras derivadas de língua estrangeira. Então, por exemplo, Gisele Bündchen. O nome dela, como é estrangeiro, tem o trema. Esse trema não sumiu, beleza? Porque está em palavra estrangeira. Agora, em palavras de língua portuguesa, como linguiça, quinquênio, sagui, aguenta e por aí vai, a gente colocava trema, não colocava? Só que agora não tem mais o trema em palavras de língua portuguesa. E por último temos o hífen. O hífen teve determinadas mudanças na nova reforma ortográfica. Mas qual é o papel do hífen? Ele marca a união de vocábulos, como por exemplo, água de colônia, que é uma palavra composta ligada por hífen. Ele marca também a ênclise, que é quando o pronome vem depois do verbo. Por exemplo, vê-lo, eu vou vê-lo, ou eu vou resolvê-lo. Enfim, o hífen marca a ênclise. O hífen também separa o prefixo do radical, como por exemplo em hiper-hífen realista. O hífen serve também para marcar mesóclise, que é quando se coloca o pronome no meio do verbo, como dar-te-ei, acompanhá-la-ei, sei lá, e outras mesóclises da vida aí. O hífen também serve para separar as sílabas, né? Então, quando a gente quer separar as sílabas de uma palavra, a gente separa por hífen. Bem, todos esses sinais diacríticos cumprem um papel na língua, todos eles são importantes. Olha para mim rapidinho. Eu quero deixar claro uma coisa para você. Quando a banca fala em regra de acentuação gráfica, por exemplo, regra das proparoxítonas, regra das paroxítonas, regra das oxítonas, regra dos hiatos tônicos, regra dos ditongos abertos, regra dos hiatos o e em, regra de acentos diferenciais. Quando a banca fala sobre regra de acentuação gráfica, ela está falando de acento agudo e acento circunflexo. Os outros acentos eu acabei falando porque eu tenho que falar. Afinal de contas, eu estou dando uma aula integral de acentuação gráfica, então eu tenho que falar. Mas, em prova de concurso, que é muito importante, é acento agudo e acento circunflexo, que são acentos gráficos legítimos. Os outros acentos são chamados por alguns gramáticos de sinais gráficos e não acentos gráficos. Por que eu estou dizendo isso? Pensa. Por exemplo, eu digo assim, a palavra órfão. A palavra órfão tem o acento agudo e tem o til. Não é isso? Legal. Se a banca falar que a palavra órfão tem 2 acentos gráficos, isso não está certo. Porque cada palavra só pode ter um acento gráfico. Então, órfão só tem um acento gráfico, que é o acento agudo.
O til não é considerado um acento gráfico porque a gente não usa o til nas regras de acentuação gráfica. A gente usa o til só para indicar que aquela vogal é uma vogal nasalizada. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, acento gráfico é acento agudo, acento circunflexo. Em prova de concurso, tenha isso em mente. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Vamos continuar. Bem, número 2. Implicações semânticas e morfológicas. Como assim, implicações semânticas e morfológicas? Implicação seria acarretamento, seria algo que provoca alguma coisa. Implicações têm a ver com consequências. Enfim, implicações semânticas e morfológicas dos acentos gráficos. O que eu quero dizer com isso exatamente? Dependendo do acento, do lugar do acento, dependendo do acento numa determinada palavra, você pode mudar o sentido da palavra, semântica tem a ver com sentido, e você pode mudar a classe gramatical da palavra. Morfológico ou morfologia tem a ver com classe gramatical. Vamos ver isso na prática. Eu vou ler essas palavras da maneira como elas estão escritas e depois eu vou ler as palavras com acento. Então vamos lá. Vou ler como elas estão escritas. Secretaria, fotografo, inicio, historia, numero, ate, baba, bebe, magoa, sabia, publico, amem, medico, negocio, musica, doido, contribui, fluido, policia, fabrica, analise, cientifico. Agora eu vou ler colocando acentos gráficos. Secretária, que é diferente de secretaria. Fotógrafo, que é diferente de fotográfico. Início, que é diferente de inicio. História, que é diferente de historia. Deixa eu só colocar o acento aqui no início, direitinho, para você não pensar que ele fica entre o I e o C. Número, que é diferente de numero. Até, que é diferente de ate. Babá, que é diferente de baba. Bebê, que é diferente de bebe. Mágoa, que é diferente de magoa. Sábia, que é diferente de sabia. E ainda tem sabiá, né? É uma outra possibilidade. Sabiá. Público, que é diferente de publico. Amém, que é diferente de amém. Médico, que é diferente de medico. Negócio, que é diferente de negocio. Música, que é diferente de musica. Doído, que é diferente de doido. Contribuir, que é diferente de contribui. Fluido, que é diferente de fluido. Polícia, que é diferente de policia. Fábrica, que é diferente de fabrica. Análise, que é diferente de analise. Científico, que é diferente de científico. Observe que, colocando acentos gráficos, a gente muda o sentido e a gente muda a classe gramatical em determinados momentos. Por exemplo, secretária e secretaria são coisas diferentes, semanticamente falando. A classe gramatical é a mesma, substantivo. Agora, fotógrafo é substantivo e fotografo é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo fotografar. Início é um substantivo. Inicio é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo iniciar. História é um substantivo. Historia vem do verbo historiar. Número é um substantivo. Numero vem do verbo numerar. Até é uma preposição ou uma palavra denotativa de inclusão. Ate é o presente subjuntivo do verbo atar. Eu espero que você ate bem essa ferida
do verbo atar. Interessante, né? Baba é um substantivo. Baba é aquele líquido que sai da boca, né? Babá é a mulher que cuida do bebê, enfim. Bebe, do verbo beber. Bebê é uma criança recém-nascida. Mágoa é um substantivo. Magoa vem do verbo magoar. E por aí vai. Beleza? E por aí vai. Galera, muita atenção com isso. Por exemplo, quer ver uma que as pessoas acham bem estranha? Música. Existe o verbo musicar. Assim como existe o verbo negociar. Assim como existe o verbo medicar. Assim como existe o verbo policiar. Assim como existe o verbo fabricar, analisar, cientificar. Só que, se a gente coloca um acento, a gente muda o sentido e muda a classe gramatical. Olha para mim rapidinho. Uma coisa é eu falar para você assim, a polícia nos ajudou. Outra coisa é eu falar, ele policia esses assuntos. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, o uso do acento gera ou tem implicações semânticas e morfológicas. Muda o sentido, muda a classe gramatical. Fica ligado nisso, porque algumas bancas gostam de trabalhar questões em cima disso. A FGV, a Consulplan, são bancas que gostam, por exemplo, de trabalhar isso. Ela coloca 5 palavras, e aí, dentre essas 5 palavras, você tem que marcar a única que deve ser obrigatoriamente acentuada. E aí ela coloca outras palavras que podem ou não ser acentuadas. Beleza? Cuidado com isso. Continua comigo, vamos lá. Heróizinho economicamente. Heróizinho economicamente? Olha só, muito cuidado com isso, porque infelizmente muitas pessoas, pensando que estão acentuando graficamente de maneira correta, o que elas acabam fazendo? Observe só. Heróizinho vem de herói. Economicamente vem de econômica. Então, herói mais zinho, heróizinho. Econômica mais mente, economicamente. O problema é que quando você coloca um sufixo, o acento gráfico da palavra original passa a não existir. Logo, colocar essas palavras com sufixo e com acento, obviamente você está cometendo um erro de acentuação gráfica. Então, quando você coloca um sufixo, não há mais acento. Heróizinho, economicamente. Porque a sílaba tônica muda de posição. Heróizinho, economicamente. Então, como a sílaba tônica muda de posição, não se pode mais acentuar essas palavras. Então, tome cuidado com isso. Parece bobagem, mas isso é algo muito comum para quem não domina a acentuação gráfica. Continuando, vamos lá. Agora sim, a gente chegou ao número 3, que é, digamos assim, o ponto alto de acentuação gráfica, que são as regras gerais. As regras de fato relacionadas à acentuação gráfica. A gente vai falar sobre as regras das monossílabas, das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas, que são as regras gerais, são as regras mais comuns. Já vou dizendo uma coisa muito importante para você. Dessas regras gerais, as paroxítonas são as que mais caem. Beleza? Você vai entender por quê daqui a pouco. Mas antes, vamos devagar, passo a passo, para a gente entender isso com calma e tranquilidade. Então, número 1, vamos falar sobre as monossílabas. Bem, uma palavra monossílaba é uma palavra que tem apenas uma sílaba. Ou seja, uma palavra que tem apenas uma vogal. Ok? Maravilha. De acordo com as regras de acentuação das monossílabas tônicas, de acordo com a regra das monossílabas tônicas, é digno de nota dizer isso. Monossílabas tônicas. Por que são monossílabas tônicas? Aí coloquei aqui um asterisco. As monossílabas tônicas são substantivos, adjetivos, numerais, verbos, advérbios, interjeição. Então essas são as monossílabas tônicas. E as monossílabas átonas, Pestana? As monossílabas átonas
não entram nesse pacote aqui. Ou seja, as monossílabas átonas são artigo, pronome oblíquo átono, preposição, conjunção, beleza? Mas as monossílabas tônicas são essas: substantivo, adjetivo, numeral, verbo, advérbio, interjeição. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou enfatizando monossílabas tônicas em comparação com monossílabas átonas? Eu estou enfatizando isso pelo seguinte: a regra geral de monossílabas tônicas diz o seguinte: acentuam-se todas as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Então, pá, pé, pó, você coloca o acento, porque são monossílabas tônicas terminadas em A, E e O. Beleza? Quando, por exemplo, você tem uma palavra seguida de um pronome oblíquo átono, um verbo, melhor dizendo, seguido de pronome oblíquo átono, você ignora o pronome oblíquo átono e acentua o verbo de acordo com a regra das monossílabas tônicas. Ou seja, as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, são acentuadas. Pá, pé, pó, pás, pés, pós. Então, vamos lá. Dá é um monossílabo tônico terminado em A. V é um monossílabo tônico terminado em E. Pô é um monossílabo tônico terminado em O. Então, os monossílabos tônicos, ou as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, recebem acento gráfico. Beleza? Isso é uma regra de acentuação rígida. Monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, você coloca acento gráfico. E quando você tiver um verbo acompanhado de pronome oblíquo átono, na hora de acentuar, você ignora o pronome oblíquo átono, ignora e acentua os verbos como eles de fato são. Ou seja, dá, vê e pô são monossílabas tônicas. Tudo bem? Pestana, mas por que você está enfatizando monossílabas tônicas e não monossílabas átonas? Porque as monossílabas átonas não recebem acento. Então, por exemplo, a preposição de, ela termina em E, assim como o pé? Termina. Mas por que não recebe acento? Porque é uma monossílaba átona e não uma monossílaba tônica. Por exemplo, o artigo a é uma monossílaba? É. É, digamos assim, terminado em A? Digamos assim, é. Então por que não recebe acento? Porque artigo, ou pronome oblíquo átono, ou preposição, não são monossílabos tônicos, então não recebem acento. Por isso que eu estou enfatizando, as monossílabas tônicas são substantivo, adjetivo, numeral, verbo, advérbio e interjeição. Beleza? Tranquilo? Ainda tem um detalhe em relação ao advérbio. O gramático Sacconi diz que o advérbio não, quando ele vem antes do verbo, ele é um monossílabo átono. Mas lembra que eu falei para você no início que quando a gente fala em regras gerais de acentuação, a gente só está falando de acento agudo e de acento circunflexo? E que não é uma palavra escrita com tio? Então ela não se encaixa em nenhuma regra de acentuação gráfica. Porque quando a gente fala em regra de acentuação gráfica, a gente está falando de acento agudo e acento circunflexo. Olha para mim rapidinho. Bem, só para ficar bem claro, para a gente sintetizar. Monossílabas tônicas, terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, o que a gente faz? Acentua e corre para o abraço. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vem comigo. Número 2, vamos falar agora sobre as oxítonas. As oxítonas são palavras que apresentam a última sílaba tônica. E quais oxítonas a gente acentua, Pestana? A gente acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, EM e seus plurais. Então, sofá, sofás, café, cafés, bongô, bongôs, armazém, armazéns. Aí, observe só, temos aqui verbos, oxítonos, seguidos de pronome oblíquo átono. O que a gente faz? Ignora os pronomes oblíquos átonos e analisa os verbos como eles de fato são. Oxítonos.
São palavras oxítonas. Comprar, termina em A, acentua. Rever, oxítona terminada em E, acentua. Contrapor, oxítona terminada em O, acentua. Mantém, oxítona terminada em EN, acentua. Resumindo, as oxítonas terminadas em A, E, O, EN, seguidas ou não de S, ou seja, no singular ou no plural, a gente vai acentuar sempre. Beleza? A gente vai acentuar sempre. Olha para mim rapidinho. Eu queria entrar em paroxítona agora, mas eu não vou entrar, por quê? Porque é um assunto longo e é a regra de acentuação que mais cai em prova de concurso. E que tem algumas peculiaridades e tal. E aí eu vou deixar para a aula que vem, para a gente fazer com calma e tranquilidade e pegar bem, pegar firme. Beleza? Então, o que a gente viu nesta aula? A gente viu o que é acentuação, definição de acentuação. A gente viu que os acentos gráficos têm papéis importantes, implicando determinadas diferenças semânticas e morfológicas. A gente viu também algumas regras de acentuação gráfica, né, relacionadas ao acento agudo e ao acento circunflexo. É muito claro, isso tem que estar muito claro na tua mente. Quando a gente fala em regras de acentuação, acento agudo e acento circunflexo. Os outros sinais não entram nas regras de acentuação gráfica. Quando a gente fala, uma monossílaba tônica é acentuada quando termina em A, E, O. Sim, isso acontece com certeza, é uma regra. A gente coloca acento agudo ou circunflexo. As oxítonas são terminadas, ou melhor, as oxítonas terminadas em A, E, O, EM seus plurais. O que eu faço? Acentuo com acento agudo ou circunflexo. Beleza? Tranquilo? Então, regras gerais, até agora a gente viu monossílabas tônicas e oxítonas. Revise a aula de hoje, na aula que vem, na aula de hoje não, né? Porque daqui a pouco você pode assistir ao outro vídeo e ainda ser hoje, né? Na aula de agora, pronto. Revise e daqui a pouco a gente continua a nossa brincadeira. Beleza? Beijo no coração. Fui!